então agora com mais um vídeo de discussão sobre temas de redação do Enem, falando do tema da redação do Enem 2013, que era a publicidade infantil em questão no Brasil. A gente tinha um tema dessa vez, né, com menos palavras-chave, mas ainda assim precisava ficar atento. É publicidade infantil, não é qualquer tipo de publicidade. Você não tinha que falar sobre as questões de regulamentação, do quanto são abusivas, as propagandas em geral, mas sim direcionar aquelas propagandas direcionadas para o público infantil, sabe? É propaganda de brinquedo, que usa super-heróis para tentar vender mais. Eles estavam preocupados com essa questão e você tinha que discutir. Para poder fazer isso, eles ambientam você com alguns textos motivadores, como a gente vem vendo aqui, para ver como pode usar eles a favor do seu texto. Quando a gente olha para o texto 1, é um texto geral que está apresentando, a gente já falou sobre isso em outros temas, o primeiro texto dá uma contextualização como um todo e fala que teve a aprovação em abril de 2014 de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil emitida pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. E aí começou uma guerra, né, entre as ONGs que defendem as crianças e os setores interessados na continuidade da propaganda, que são as empresas. E aí ele vai debatendo isso, diz que foi elogiada por alguns, foi criticado por outros e que ainda tem dúvida de como isso vai funcionar na prática. Lá no final do texto ele diz: as pessoas defendem que a autorregulamentação pelo CONAR já seria uma forma de controlar e evitar os abusos, no sentido de evitar a propaganda como um todo e não a infantil. Observa como nessa contextualização ele traz várias informações que você pode usar, como a existência do CONAR, quem é a favor, quem é contra, quais são os interesses envolvidos. Tudo isso é coisa produtiva para o seu texto, mas começa a ficar melhor ainda a partir do texto motivador número 2. O texto motivador 2 fala sobre a publicidade para crianças no mundo, como ela funciona em outros lugares. E aí é muito interessante observar isso, porque ele fala, por exemplo, que em países como o Reino Unido e a Suécia, os personagens famosos e de desenhos animados não podem aparecer em anúncios de alimentos infantis. Tem várias informações interessantes aí que podem ser usadas, como em alguns outros países onde não pode nenhum tipo de propaganda, em outros a proibição é parcial e assim por diante. O que significa? Ele quer que você escreva no seu texto sobre a publicidade infantil em questão no Brasil. Se ele te traz a informação de como isso é regulamentado em outros países, o que é óbvio que eles querem, meu velho? O que eles querem de você? Que você compare a publicidade infantil no Brasil com outros lugares. Se na Suécia e no Reino Unido é assim, uma proposta de intervenção sua pode ser que no Brasil seja adotada a mesma regulamentação, se isso tiver a ver com a sua tese. Então é dali que vão partir as ideias de quais propostas de intervenção você vai usar. Se já é regulamentado em outros países e já é usado dessa forma, basta que o Brasil adapte e faça da mesma forma ou então de uma maneira diferente, mas baseado nessa regulamentação. Texto muito importante para ser usado. E ainda vinha o texto 3, que diz assim: o texto motivador 3 fala que nós precisamos preparar a criança desde pequena para receber informações do mundo exterior, para compreender o que está por trás da divulgação de produtos, e que só assim ela vai se tornar o consumidor do futuro, aquele capaz de perceber o que, como e por que comprar, ciente das reais necessidades e consciente das responsabilidades consigo e com o mundo. Observa que esse texto é perigoso, hein? Ele é um texto motivador para quem vai defender a tese de que não precisa ser feito algo específico para a publicidade infantil, de que a criança tem que ter o poder crítico de entender como aquilo funciona, de não se deixar seduzir pelos elementos da publicidade infantil para aprender a se tornar um adulto mais consciente no futuro também. Então esse já seria um texto para ser usado por quem tiver outra tese, a tese de que não é necessária a regulamentação da publicidade infantil em específico, e sim da publicidade como um todo. Observa como o texto é rico em informações, mas dependem do ponto de vista que você vai defender. É fundamental que você escolha o seu ponto de vista antes de começar a montar o texto, e aí sim, use os argumentos que são favoráveis a ele. Beleza? Segue praticando aí. Qualquer dúvida que você tiver em relação à redação, pode mandar aqui pro nosso canal também, pode perguntar lá no Instagram, @interpretaenem.